Olá, povo de Deus, a paz de Cristo e o amor de Maria. É com muita alegria que hoje eu venho partilhar para você, você jovem, você que já tem uma experiência na caminhada. Então hoje neste momento, nós vamos dar continuidade, ao retiro, esse retiro mariano. Então que você possa beber desta graça, possa adentrar cada vez mais no espírito mariano, na espiritualidade mariana. E eu sou Frei Wellington, apresentação breve, eu sou Frei Wellington dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Estou no convento há 4 anos, com a graça de Deus. E convido você também a rezar por mim, reze pela minha vocação, pela vocação dos meus irmãos também, para que eles possam ser fiéis ao chamado que Deus fez a cada um deles. Amém? Então, o nosso tema, meus irmãos, nosso tema é muito profundo. Quando eu estava preparando, o coração já foi sendo aquecido, pelo Espírito Santo, aquela brasa de alegria, porque o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é aquele que inflama o nosso coração. E esse tema vai inflamar o nosso coração, meus irmãos. E o nosso tema é: Jesus é a descendência que esmaga a cabeça da serpente. Olha que tema profundo. E nós fazemos parte dessa descendência que nós vamos ver mais à frente. Então eu convido a você, agora que eu expus o tema, convido a você a pegar em Apocalipse 12, do versículo 1 ao 9. Apocalipse 12, versículo 1 ao 9. Se você não está com a palavra aí, olha lá, hein? Puxar a orelha sua. Puxar a sua orelha, rapaz. Então, o jovem tem que estar preparado para a batalha. E a batalha, uma das armas para a batalha é a palavra de Deus. Então, pegue a palavra. Pegue a palavra para meditarmos. Olha que tema profundo. Visão da mulher e do dragão, diz a palavra. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Meus irmãos, então, existe essa batalha no céu, entre a mulher e o dragão. Essa mulher, olha que bonito, no versículo 2, estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. E essa mulher, os padres da igreja dizem que é a Virgem Maria. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Meus irmãos, os anjos, os santos, hoje estão com essa mulher, porque escolheram o caminho da descendência de Cristo. Eles escolheram a santidade. E hoje eles estão com essa senhora, que é a nossa mãe, a minha mãe, a tua mãe. No versículo 5, quinto, diz a palavra: ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cedro de ferro. Ela deu à luz, meus irmãos. A quem ela deu à luz? Eu pergunto a você. Quem Nossa Senhora deu à luz? Ao nosso Salvador. Maria gera um Salvador para nós, meus irmãos. Maria é aquela que esmaga a cabeça da serpente, junto com seu filho Jesus. Jesus e Maria estão à nossa frente para esmagar a cabeça da serpente. Até rimou. Maria e Jesus estão à nossa frente para esmagar a cabeça da serpente. Meus irmãos, não tenha medo. Não tenha medo das suas lutas, das suas dificuldades.
mas você também foi chamado a esmagar a cabeça da serpente, que é o pecado, que é a má inclinação ao mal. Quando você não é caridoso, você está indo contra Jesus, contra a descendência de Cristo, que esmaga a cabeça da serpente. Mas quando você serve o seu irmão, quando você lava uma louça em casa, vai numa casa, quando você obedece seu pai e a sua mãe, você está esmagando a cabeça da serpente. Quando você luta contra o pecado da carne, contra essa inclinação à carne, né? A concupiscência que é o pecado, aí nas festas, beber até cair, quando você luta contra isso, você está esmagando a cabeça da serpente. Amém? Vamos dar continuidade, meus irmãos. Pega em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Há uma promessa para nós. Uma promessa que lá em Gênesis, Deus já proclamou. Então Deus disse à serpente: por que fizestes isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Então, se você vive em Jesus, se você vive o que Jesus te chama, você vai contra essa serpente que é maldita entre todos os animais domésticos. Em Gênesis 14 diz isso, perdão, falei 15, mas é 14. Então Gênesis 14 vai dizendo que há uma linhagem da serpente, e olha o que em Gênesis 15 diz, que há uma linhagem de Nossa Senhora, de Jesus, essa descendência. E você tem que escolher. Mais à frente nós vamos ver qual descendência eu escolho. Qual linhagem? A linhagem da serpente, do demônio, ou a linhagem de Maria, de Jesus? Gênesis 3:15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, então Maria é essa que esmaga a cabeça da serpente. Coloquei hostilidade, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça. Então, irmã, isso é uma promessa. Por isso é importante ler a palavra de Deus. Nós vamos ter essa intimidade com a palavra. E eu sinto no coração que muitos não acreditam na palavra de Deus. Muitos ainda questionam a palavra de Deus. Mas deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, porque é Ele que vai te convencer. Ele que vai te convencer a acreditar na palavra, a abraçar a palavra de Deus, a acreditar que Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente. Porque aquela senhora que João viu no Apocalipse, aquela senhora que vestida, né, com a glória de Deus, né, aquela senhora com uma coroa de glória, é Nossa Senhora. Se você não acredita ainda, peça ao Espírito Santo que te faça acreditar, para que você dê esse passo na fé. Meus irmãos, Maria tem um poder grande contra Satanás, contra essa linhagem do demônio. Os anjos teve uma batalha entre os filhos do demônio, né, das trevas, e os filhos da luz. Então teve essa batalha entre
o arcanjo Miguel, né, e toda a potestade contra o demônio e a sua linhagem, que é como Deus. Eles gostariam, eles desejavam tomar o posto de Deus. Eles não queriam se prostrar diante de Jesus, que viria à terra como um homem, porque sabemos que a natureza do homem humana é inferior à natureza angélica. Então Satanás não queria adorar Jesus homem, por ser uma natureza inferior. Isso é soberba, meus irmãos. Isso é orgulho. E Nossa Senhora humilde, serva do Senhor, Nossa Senhora simples mulher, se doa a Jesus, faça-se minha a tua palavra. Nossa Senhora acolhe o projeto de Deus, que é receber Jesus no seu ventre e gerar Jesus para nós. Gerar o Salvador, meus irmãos. Nossa Senhora gera o Salvador. E olha o que São Bernardo diz: Maria é toda a razão da minha esperança. Então, em Maria está a nossa esperança. Por quê? Porque nela está Jesus. Não vamos a Maria somente, mas vamos a Maria para chegar ao Cristo. Esse é o diferencial do cristão católico. Se tiver algum evangélico, não sei se vai ter, né? Provável que não. Mas se algum evangélico vê isso, né? Nós acreditamos nisso. E você católico também, para conversar com os evangélicos. Não impor a verdade, mas conversar, mostrar na caridade que nós vamos a Maria para chegar aonde? A Jesus. Isso mesmo, meus irmãos. Nós vamos a Nossa Senhora. Nós acolhemos Nossa Senhora como nossa mãe, como fez o evangelista João. Jesus falou para Nossa Senhora: eis aí o teu filho. Falou para João: eis aí a tua mãe. Então nós somos chamados a acolher essa mulher, essa doce mulher, que é a nossa esperança. Esperança para chegar no céu. Então, meus irmãos, o demônio, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Ferirá a descendência de Jesus, a descendência de Nossa Senhora. E sempre, meus irmãos, há essa luta. Sempre terá essa batalha. Mas não desanime, porque Nossa Senhora é a sua esperança. Jesus é a sua esperança, é a maior esperança. Jesus é que veio nos resgatar. Aí nós vamos entrar. Jesus é o nosso Salvador. Maria gerou o Salvador. E Jesus veio, com a sua misericórdia, nos arrancar das garras de Satanás. Nos arrancar do poder do mal, da concupiscência, da nossa inclinação ao pecado. Vou pegar um livro aqui. Esse livro aqui, meus irmãos, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Também eu convido a você a ir na nossa lojinha, Loja Mensageiros. Se você puder, compre esse livro. Compre, medite nele. Você vai ter uma dimensão, você vai ter um conhecimento dessa dimensão espiritual, que é um padre exorcista que escreve. E olha o que esse livro fala. Maria consente que o seu filho morresse na cruz. Jesus nos salvou como? Através da cruz. Esse consentimento, aí o livro expõe, né, cita uma frase do Papa João Paulo II. Esse consentimento, dado à imolação de Jesus, não constituiu uma aceitação passiva, mas foi um ato autêntico de amor. Aqui ele fala de Nossa Senhora
não constituiu uma aceitação passiva, mas foi um ato autêntico de amor. Com ela, ofereceu o seu filho como vítima de expiação pelos pecados da humanidade. Então, Nossa Senhora, meus irmãos, sofre junto com Jesus. Nossa Senhora aceita por livre e espontânea vontade. Não sei se vocês percebem que Deus não quer impor nada a nós. Ele vai orientando, como o pai orienta o filho. Ele vai dando sinais, ele vai mostrando. Ah, Frei Wellington, mas eu não consigo ver Deus. Mas é claro, meus irmãos, você não consegue ver Deus, você não está aberto aos detalhes. Deus está nos detalhes. Santa Teresinha fala: eu via Deus na vida ordinária. Eu busquei a santidade na vida ordinária. Uma doutrina de Santa Teresinha. Nas pequenas coisas que nós vemos Deus, meus irmãos. Lavar o banheiro. Aqui nós, como vocês veem, sou religioso, e nós vivemos em comunidade. Todo frei vive em comunidade. Então, só se tiver um caso, alguma exceção, mas a vida religiosa vive em comunidade. E quando o irmão lava o banheiro, faz uma comida, varre a casa, fica aquele ambiente cheiroso, aquele ambiente bom de viver, a gente vê que Deus está naquela pessoa. Então nós vemos Deus se manifestando naquele irmão. Está vendo como é que Deus se manifesta? Na vida de oração. Se você não confessa, se você não vive a vida eucarística, como você vai ver Deus? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade. Alguma atitude que um irmão, uma irmã faz a você e você fala: meu, essa atitude é de Deus. Essa atitude me lembra o Cristo. Meus irmãos, Jesus se manifesta em nós, meus irmãos. Jesus se manifesta em todas as vezes que nós saímos de nós para amar o próximo. Então, Nossa Senhora oferece o Filho dela para nos salvar. O que Jesus sofreu na carne, na sua alma, Nossa Senhora sofre no coração, meus irmãos. Não sei se vocês já viram o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Nós vemos lá, Nossa Senhora, quando vê Jesus passar, ela sente aquela angústia, aquela dor tremenda, aquela impotência de não poder fazer nada, porque ela sabia que era o projeto de Deus, de salvação. Ah, Frei Wellington, não podia ser de outra forma? Poderia, mas Deus não quis mudar. Deus não quis de outra forma. Deus quis que fosse pela cruz, porque é pela cruz que Deus manifestou o seu maior amor. Deus manifestou a sua bondade, a sua misericórdia, meus irmãos. Deus é abraçando a cruz. Pegue sua cruz e me siga, Jesus diz para nós. É pela cruz que nós damos o sim e demonstramos que nós amamos alguém. Uma mãe, quando o filho está sofrendo, está a sofrer, está no médico, está enfermo, o que a mãe faz? Sai de si, se doa para o seu filho, para a sua filha, não mede as consequências. Ela vai até o último ato. Se precisar morrer pelo filho, ela morre. Se precisar dar a vida pelo filho, ela dá. E é Nossa Senhora. Deu a vida do seu filho. Por amor a quem? Por amor a mim, a você. Nossa Senhora nos ama muito, meus irmãos. Jesus sofre. Jesus sofre na sua carne, no seu espírito, na sua alma. Neste livro, novamente, meus irmãos, na página 115, vamos ver um pouquinho do que acontece nos exorcismos. O que o demônio falou para o padre
quando o padre estava fazendo um exorcismo e o demônio fica furioso quando fala sobre Nossa Senhora, porque o demônio é o príncipe do orgulho, é o príncipe deste mundo, e Nossa Senhora é a rainha da humildade. Nossa Senhora é aquela que dá o exemplo de simplicidade, de bondade, de amor. E olha o que diz um exemplo. Ainda na Sexta-feira Santa de 2009, o demônio, como que obrigado por sua força irresistível, continuou. Olha o que o demônio falou, meus irmãos. Ela esteve todo o tempo lá, com as lágrimas que desciam sem parança, e com os olhos postos no rosto do filho, para receber cada pequenino sofrimento. Ela vivia a sua paixão dentro do seu coração. A espada estava a transpassar-lhe o coração. E aqui o livro, expõe coração. Então imagine como o demônio falou, gritando, furioso. Coração. Então o demônio viu que Nossa Senhora estava sofrendo. Porque o demônio é inteligente. Meus irmãos, o demônio é muito astuto. O demônio está como um leão a rugir. Está nos rodeando para nos devorar, meus irmãos. Continuando, o sangue saía do filho e do coração da mãe. O filho e a mãe, unidos. A mãe e o filho unidos com o amor, pelo amor. Esteve todo o tempo lá, dilacerada pela dor, mas belíssima na sua dor, resplendida de dor e de oração. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Nunca baixou o olhar. Só quando ele foi embora, foi deposto da cruz, é que o mundo foi abalado. Então Nossa Senhora só baixou o olhar quando Jesus saiu da cruz. Então, meus irmãos, o nosso olhar tem que seguir Jesus. O nosso coração tem que seguir Jesus na dor, na alegria, em todos os momentos. Jesus, ele pega o nosso fardo e toma para si. Isso que ele fez na salvação. Jesus nos salva, meus irmãos, desta forma, através da cruz. Mais um exemplo. Em Isaías 53. Isaías 53. Olha quanto amor Deus tem por nós. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Meus irmãos, Jesus estava desprezado, rejeitado por nós. Frei Wellington, eu não estava naquela época. Mas é a descendência, meus irmãos. Vai passando de um povo para outro, né? Os meus avós viveram uma situação que muitas vezes me atingiu, né? Eles têm uma ferida no coração que foi passando de geração em geração. É a nossa descendência está ligada, meus irmãos. Então, olha como que Jesus estava. Como pessoa de quem todos escondem o rosto.
Quando, por exemplo, os leprosos, as pessoas fugiam deles na época do Cristo, porque eram deformados por causa da sua doença. Mas Jesus, o que ele fazia? Ele sentiu na pele isso, na sua carne, com a sua paixão, morte. Ele ia, acolhia o sofrimento do seu filho. Ele acolhe o nosso sofrimento. Nosso sofrimento, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Então Jesus não é indiferente ao seu sofrimento, meus irmãos. Jesus te ama muito. Muitas vezes é você que não está enxergando ele. Muitas vezes é você que não está deixando ele te conduzir. Muitas vezes é você que não está aceitando o projeto dele na sua vida. De todo mal, Deus tira um bem. De tudo, meus irmãos. Essa pandemia, nós, freios carmelitas mensageiros do Espírito Santo, estamos podendo, tivemos esse clique de evangelizar pelas mídias sociais. Frei Gilson com seu rosário, junto conosco, rezando, levando multidões para Deus. Meus irmãos, 240 mil pessoas acompanhando, 190 mil pessoas acompanhando, rezando às 4 horas da manhã. E falar que Deus não nos ama, falar que Deus de o mal não tira um bem, tá vendo? Isso é uma prova. Falar que Deus não faz isso é mentira, porque Deus faz, meus irmãos. Deus está olhando para nós a todo momento, 24 horas por dia. Jesus olha para a nossa necessidade. Jesus olha para a sua necessidade. Se você tem uma ferida, Jesus olha, meus irmãos. Jesus quer te amparar. Jesus cuida de você, meus irmãos. Se você pode anotar, anota também esta passagem para você meditar depois. Romanos 5, do 5 ao 10. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui, antes de entrar nesta passagem, estamos vendo a descendência de Cristo, a sua linhagem, junto com Nossa Senhora, Jesus, que há uma batalha no céu, uma luta. Há uma luta nesta terra entre os filhos das trevas contra os filhos da luz. E Jesus vem para nos salvar, para nos fazer voltar a viver na sua descendência. Nunca mais sair da sua descendência. E assim esmagar a cabeça da serpente. Esmagar o mal em nossas vidas. E Jesus, agora estou falando sobre a salvação de Cristo, junto com Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é corredentora. Ela sofre com Cristo. Então, ela padeceu com Jesus. E a sua oferta de entregar o seu filho é uma oferta que nos salvou. Que me salvou e te salvou, meus irmãos. Olha que interessante. Olha que bela esta passagem. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não decepciona. O que eu falei? Jesus não decepciona, meus irmãos. Jesus está olhando para você. É a palavra que diz, não é o Frei Wellington. É a palavra Jesus diz. A esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que a esperança não decepciona? Porque o amor de Deus está em mim. Quanto mais aproximamos de Deus, mais vamos vivendo esse amor. Mas o Espírito Santo vai entrando no nosso coração, vai aparecendo na nossa vida e a gente vamos acordar e falar: vem, Espírito Santo, me conduza nas minhas atitudes, me direcione à vontade de Deus, me faz viver as virtudes. E nós vamos tendo esse diálogo com o Espírito Santo. Continuando, versículo 6. Foi com efeito
quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Então a salvação de Cristo veio pela sua morte. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Porque um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Não é verdade? Talvez, a palavra diz, talvez alguém morre em prol de um homem de bem. Talvez. Imagina um homem justo. Será que nós morreremos? E Jesus morre por nós, homens, mulheres injustas, pessoas pecadoras, ímpias, como diz a palavra. Morreu pelos ímpios. Jesus morreu por mim, por você. Nós não somos merecedores. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, que nós lemos lá em Isaías, Jesus estava desfigurado. As pessoas rejeitavam. As pessoas eram indiferentes ao Cristo. Você está sendo indiferente a Jesus? Eu pergunto. Você está ignorando Jesus na tua vida? Como você está administrando a tua vida? Você não reza mais? Você não conversa mais com Deus? Como? Se questione neste momento. Mas Deus, continuando, mas Deus demonstra seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Deus se manifesta nas pequenas coisas, no dia a dia, na vida ordinária. Deus se manifesta na palavra de Deus, na sua palavra, né? Deus se manifesta pelo Cristo, meus irmãos. Por isso é importante. Santa Teresinha tinha uma devoção grande pela face de Cristo. Por isso é importante meditar olhando para a face de Cristo. Meditar olhando para a cruz. Porque lá nós vamos ver a maior manifestação de amor. A maior manifestação da misericórdia, meus irmãos. É olhando para Jesus. Meus irmãos, Deus deu a vida por nós. Você está dando a sua vida por Ele? É importante se questionar, hein? Versículo 10. Nós fomos reconciliados. Olha o que a palavra diz. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meus irmãos, Jesus ele nos fez reconciliar com a graça de novo. O que Adão e Eva perdeu no jardim do Éden, nós conquistamos através de Cristo, que é a salvação, que é um dia poder viver a vida eterna, que é um dia poder ver Deus face a face. Tão pouco falamos mais do céu, tão pouco falamos desta alegria que é estar em vida de oração, que é lutar contra o pecado. Porque quando a gente vence uma tentação, é uma paz que dá no coração. Quando a gente vence uma tentação, é uma paz que dá no coração. E é uma motivação maior que nós sentimos. Um ímpeto maior, que nós somos revestidos por Jesus. Então, meus irmãos, o salário da morte, não, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, diz para nós. Então nós somos chamados a não viver no pecado, porque o pecado é morte. O pecado nos leva ao inferno. Essa é a verdade. E a graça de Deus nos leva à união com Ele. Nós somos redimidos para nascer de novo,
Nós fomos redimidos para nascer da água e do Espírito, para entrar no reino dos céus. Jesus falou para Nicodemos: é preciso nascer da água e do Espírito. E não viver mais no pecado, meus irmãos. Não viver na vida velha. Então nós devemos escolher qual lado ficar. Qual lado você quer ficar? O lado da descendência que esmaga a cabeça da serpente? Ou daquele que fere o calcanhar, que é o demônio? Qual lado você quer ficar? Chega de ficar em cima do muro. Não dá mais. Cristãos mornos, não dá mais, meus irmãos. Cristãos que não vivem uma vida de oração, não dá mais. Porque nós somos a descendência de Cristo. Nós somos os escolhidos. Através da salvação de Cristo, nós fomos escolhidos, meus irmãos. Nós fomos escolhidos para viver como Maria, doce mãe. Viver a misericórdia, viver a caridade, viver a nossa filiação, a filiação adotiva. E nós somos filhos de Deus, meus irmãos. E olha aqui em Colossenses, meus irmãos, a palavra que vai regendo a nossa vida. Vocês estão vendo como a palavra é importante? Ela vai nos ensinando. E olha o que mais ela nos ensina. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é? Jesus. O primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, os invisíveis e as invisíveis. As visíveis e as invisíveis. Então, Jesus criou tudo. Jesus é o primogênito de toda criatura, meus irmãos. Jesus é a cabeça do corpo e o corpo somos nós. A palavra continua. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então fala aqui o quê? É a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Está falando aqui do primado de Cristo. Então Jesus é o que nos rege. É a pessoa que vai nos conduzir. Jesus é quem vai nos levar para a eternidade. Santa Teresinha fala aqui, os braços de Cristo será o meu elevador para o céu. Diga isso comigo. Os braços de Cristo será o meu elevador para o céu. Que vai te levar para o céu, meu irmão e minha irmã. Porque nós somos filhos de Deus. Então nós estamos na sua descendência. Vocês estão vendo como estamos ligados a Cristo? Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Não há um corpo sem os membros, né? Sem a cabeça. Não há, meus irmãos. Somos um só. Então nós somos chamados a viver unido com Jesus. Nós somos chamados a viver a natureza divina, o estado de graça. Por isso é importante viver a confissão, viver a vida eucarística, viver o amor, a compaixão, a misericórdia, os dons do Espírito Santo, buscar as virtudes, meus irmãos, porque nós somos templos do Espírito Santo. Quanto mais damos abertura para Jesus, para o Espírito Santo, ele vai derramando a fé, a esperança, a caridade em nós. Isso é um dom. Jesus vai nos fazendo reconhecer os nossos pecados. Quantas vezes eu vou fazer o meu exame de consciência e falar: Jesus, está difícil. Está difícil lutar contra esse pecado. Não consigo, Jesus. Mas me dá a tua graça. Me faz dar o sim novamente. Me faz chamar novamente, Jesus. E ele vai. E ele vem com a sua misericórdia. Ele vem me dando
o entendimento de que eu devo ter paciência e confiar nele. Nós somos chamados a viver em Cristo, meus irmãos. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. São Paulo falou. Você quer chegar a este nível? Você quer chegar a essa graça de um dia falar como São Paulo? Já não sou eu que vivo. Eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. Então nós somos chamados a viver essa natureza de Deus. E já para ir finalizando, meus irmãos, queria falar mais. Que quando a gente fala de Deus, o nosso coração se alegra. Quando a gente fala da graça, que é estar com Jesus, que é viver a vida divina, que é viver a vida divina, meus irmãos, não é você levitar, não é você ter visões, isso, aquilo, também é isso, né? Passa por isso, viver a mística. Mas viver a vida divina é você viver as virtudes. É viver o que Deus viveu, o que Jesus viveu. Amou o outro, curou, libertou, teve compaixão. Jesus, meus irmãos, estava em fraternidade com seus apóstolos. Jesus falou para um deles: você está comigo e aí não sabe que quem vê a mim vê o Pai? Então Jesus fala isso para você hoje. Quem vê a Jesus vê o Pai. Então nós vemos, meus irmãos, nós vemos Jesus, porque Jesus está vivo. Olha o que diz a palavra em 2 Pedro 1:4. Por elas temos encontrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção e a concupiscência gerou no mundo. Então, pela glória de Deus, pela vida e proclamação, mais muitos estão querendo buscar outras metas na vida. Não que seja errado, mas colocar outras metas acima desta meta é errado. Não vai te levar à vida eterna, meus irmãos. Seja uma meta boa, mesmo sendo uma meta de matrimônio, uma meta de uma faculdade boa, uma meta de uma profissão boa, mesmo que sejam essas metas, mas quando é colocada acima da meta de ver a Deus, nada terá sentido. Amém? Então, que Nossa Senhora, Jesus, que pisou na cabeça da serpente neste momento, pise na cabeça da serpente, no pecado que está impregnado em você, na sua fraqueza, que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, nossa Mãe, coloque a mão no seu coração, diga isso. Jesus e Maria, pisa no pecado que há em mim. Jesus e Maria, me liberta da concupiscência do pecado. Jesus e Maria, me leva a uma vida de intimidade. Jesus e Maria, me leva a querer ver a Deus. Amém. Que Nossa Senhora do Carmo possa interceder por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.